Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. Que não para de preencher aquele que é isso aí? Um questionário, uma o que você e eu não preenchemos ainda. É o que a gente não preencheu ainda, né? Mas Paulo Renato, que é um homem sério e comprometido, ele tá ali preenchendo lá tudo o problema bonitinho. Vai ser depois ler o que eu tô escrevendo. Aí já vai ser aqui difícil. É uma psicografia difícil. E Maria de Fátima Miranda? Que Jesus nos conduza. A nossa médium audiente, vidente. Só Jesus sabe. E mais alguma coisa. Eu sou média. Tem todas as mediunidades. Eu sou média. Então vamos aí, pegue o seu Livro dos Médiuns, sejam todos muito bem-vindos. Item 165 de O Livro dos Médiuns, lembrando que nós estamos no capítulo 14 dos médiuns e entrando agora nesse tópico médiuns audientes, no item 165. Allan Kardec diz o seguinte: são os que ouvem a voz dos espíritos, os médiuns audientes. Conforme já dissemos, ao falar da pneumatofonia, trata-se de uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. Isso aqui é muito interessante, porque há médiuns audientes que relatam que ouvem a voz conforme nós estamos aqui falando uns com os outros. Mas a grande maioria relata exatamente como diz Kardec aqui. É uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. Paulo Renato. A questão às vezes a pessoa quer ser médium audiente, e não sabe realmente em que está se metendo. Eu lembro da história do Chico, quando ele teve crise de labirintite, e ele ficou 2 anos praticamente escutando os espíritos quase que o tempo todo. E ele dizia que isso estava afetando o seu emocional. Ele pedia ao Emmanuel que o ajudasse. E o Emmanuel falou: tenha paciência, porque isso vai passar. Mas esse passar ficou, me parece, 2 anos. Meu Deus. Quer dizer, pode levar a pessoa à loucura, né? É o que mais a gente encontra por aí. Que o remédio não resolve essa questão da interferência. Pode anular, no campo da sensibilidade, alguma coisa dessa percepção. Mas anestesiar algum ponto aí no cérebro, não sei. O remédio ele atua efetivamente e neutraliza de alguma maneira, mas é temporário. Mas a comunicação permanece. É como a gente tentar falar num telefone ruim, mas está falando, está tentando. Uma hora que o telefone estiver bom, a comunicação vai se estabelecer. Então não há, nesse caso específico, não há cura. O remédio não cura. Porque, como você falou, a questão é espiritual. O remédio pode ter lá os seus efeitos físicos que vão atingir a organização física, insensibilizando determinada área do cérebro, mas a faculdade permanece. Então, o Chico teve esse problema e o médium audiente, ele tem que ter muito cuidado realmente com isso, orar muito a Deus, pedir a proteção dos espíritos amigos, porque é um pensamento dentro dele, ele não está escutando fora, não há um barulho que vem de fora. Então, realmente é uma situação bem difícil, bem complicada. Deve ser uma coisa intrusa, ali. É você ouvir dentro do seu cérebro como se fosse uma caixa acústica, uma voz que se mistura, que tenta interferir com a sua. E às vezes fala mais alto e dá comando errado. Por isso que eu falo que parece uma caixa acústica. Porque você ouve perfeitamente, nitidamente. Não é uma questão de que acho que ouvi. É uma questão realmente de ouvir, como se estivesse
no ambiente como um eco. Então, realmente é uma questão muito delicada e que é preciso muita fé em Deus, muito equilíbrio, muita atividade no bem para que a pessoa se cerque de benfeitores espirituais que vão trabalhar no sentido de tornar aquela faculdade útil e não prejudicial à pessoa, né? Aí tem todo um processo aí que corre pelo mundo espiritual que a gente não percebe, mas os benfeitores vão trabalhando para que o médio ele possa ser um médio produtivo e dentro do seu campo de provação ele não seja levado a esses quadros clínicos que muitas vezes mais agravam o problema do que resolvem. E Kardec complementa aqui, né, nesse item 165, porque tem duas situações, como eu falei. A mais comum é essa voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas, e Kardec complementa dizendo, de outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Quer dizer, exatamente como nós estamos aqui ouvindo agora uns aos outros. Vocês aí no radinho ou no YouTube estão nos ouvindo e a gente aqui conversando. Não é tão comum. A maior parte das pessoas que relatam ouvir vozes, elas relatam que é uma voz exatamente como Kardec coloca aqui, que se faz ouvir no foro íntimo. E ele complementa dizendo, os médios audientes podem assim conversar com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja dotado dessa faculdade pode igualmente conversar com um espírito, desde que disponha para auxiliá-lo de um médium audiente, que desempenha a função de intérprete. Eu lembro de uma companheira que uma vez entrou dentro da casa espírita, desesperada, chorando, em pânico, e aí você entendeu o que estava acontecendo e ela me falou que ela disse que viu a porta do centro aberta e entrou, porque tinha um espírito perseguindo ela e falando coisas. E aí a gente nunca sabe se a pessoa tem algum transtorno, se ela está perturbada emocionalmente. Eu levei ela para a sala da reunião mediúnica e aí fui conversar com ela. E aí ela falou que ele queria ajuda. E ela foi falando coisas coerentes. Eu vi que tinha certa coerência no que ela falava. Mas como eu não tinha como ter certeza se aquilo realmente era real ou se era algo uma alucinação, algum delírio dela, não conhecia a pessoa, aí fomos conversando e eu fiz exatamente o que Kardec fala aqui. Como eu não podia ouvir o espírito, mas ela podia, eu falei com ela assim, ele está aqui perto da gente? Ela falou, está. Eu falei assim, pergunte a ele se ele está me ouvindo. Ele disse que sim. Aí eu comecei a conversar com ela, com o espírito, através, eu falava e perguntava a ela, ele está me entendendo, ele está me ouvindo? E aí eu fui explicando para ele, falei, olha meu irmão, você não está precisando de ajuda? Ela já te trouxe aqui, né? Você já está aqui na nossa casa, que é uma casa onde nós trabalhamos em nome de Jesus, você vai ser auxiliado, mas ela está muito assustada, o que você precisava dela, ela já fez por você. Então agora tem todos os amigos aqui que você já deve estar percebendo à sua volta, que vão te ajudar, que vão te orientar. Você pode deixar essa moça tranquila, porque ela já cumpriu junto a você o que você precisava. Aí eu perguntei a ela, ele me entendeu, ele está me escutando? Ela falou, entendeu, e ele seguiu. Aí ela acalmou na hora. Eu falei, bem, aparentemente, realmente era real. Ela acalmou, se transformou, ficou calma, me explicou que isso acontecia às vezes com ela. Ela ficou na casa estudando um tempo, depois ela saiu. Mas efetivamente, exatamente como Kardec falou aqui, eu não consegui ouvir e nem ver, mas eu tentei ajudá-la através da própria mediunidade dela, que ia servindo de intérprete para mim. De qualquer maneira, sendo uma coisa ou outra, o trabalho foi feito, porque a gente fala de atendimento a espírito e muitas vezes a gente esquece que somos espíritos encarnados. Se a pessoa chegou num quadro psicológico difícil, se a casa, se quem entendeu tiver possibilidade, tem que atender a pessoa ali com o problema psicológico dela, seja interferência do mundo espiritual ou não, né? Porque às vezes a gente cai num extremismo de que
né? A gente não pode atender aquele problema que é um problema psicológico, psiquiátrico. Mas tem um espírito sofrendo. Né? E a pessoa está ali na condição de espírito encarnado buscando ajuda. Nós vamos fazer o quê? Fechar as portas para ela e dizer que não, isso não é comigo, aqui a gente só atende morto? Não tem sentido, né? Quer dizer, vai esperar a pessoa morrer para ir ser socorrida no centro? Então, seja qual seja a origem do problema, se seja por interferência espiritual, ou se seja por interferência da própria pessoa, né, tem os seus traumas, desequilíbrios, ela precisa ser atendida, como todos nós. No atendimento fraterno, nas situações que chegam, naquele atendimento fraterno ostensivo na casa espírita e naquele na relação junto ao necessitado. Para nós, o desafio é desenvolver a reflexão para não nos tornarmos refém desse tipo de situação também, não é, Paulo? Porque, às vezes, o atendimento fraterno não vamos negar nunca a ninguém, mas pedindo sempre inspiração para saber como não continuar... como é que eu digo? Porque, olha... Dá pra você falar no microfone? Mas eu tô no microfone. Não, tá. Você tava olhando pro Paulo Renato falando mas que olha, o olhar ela tá aqui, rebelde hoje, aqui. Paulo Renato, viu? Ela ficou brava. Eu senti a vibração dela. Não, é que os ouvintes falam assim, Eduardo, é tão bom o programa de vocês, mas às vezes a voz da Miranda some. Eu falei assim, sabe por que a voz da Miranda some? Não, mas olha... Porque ela fala olhando pra gente. Eu tô assim. Debruçada e a boca tá na direção. Porque, às vezes, no atendimento fraterno, você lida com várias situações. Entendeu? E a nós, acolhimento sempre. Eu acho que parar para ouvir, em alguns momentos, é o único acolhimento que nos cabe. Que o outro saiba que nós vamos ouvir e fazer oração. Porque no atendimento fraterno a gente passa por muito abuso também. E se a gente não tiver cuidado, a gente se torna refém da má fé de pessoas com toda boa vontade de fraternidade. É verdade. Entendeu? Até porque a pessoa ela quer Senhora. exigir que você resolva o problema dela. E a gente tem essa compreensão, que a gente não está ali para resolver... O Espiritismo não veio para resolver nossos problemas, mas veio para nos auxiliar a não nos tornar problema e a compreender, buscando uma solução para a superação das coisas pessoais que nos chegam. E a gente ainda lida... Eu tive a oportunidade de uma situação tal que eu olhei assim para a pessoa, falei, eu estou fazendo exercício de escuta mesmo, deixando meu ouvido. Porque essa coisa que essa pessoa está me propondo, duvido que se fosse por líder da comunidade ela faria. Mas para nós que estamos nos esforçando para nos cristianizar, entendeu? Como se a gente tivesse que se submeter aos devaneios dessa situação. E isso aí é a nossa parte do aprendizado. Aprender a lidar, aprender a não negar o amparo, o socorro, o acolhimento. E acolher, às vezes, vai se limitar à escuta e à oração. Que a gente fique atento, porque o que a Miranda está falando vale para todos nós, não só para quem faz atendimento fraterno na casa espírita, né? Porque todos nós somos chamados a ouvir, seja um familiar, um amigo, e a gente tem que aprender a ouvir com essa sabedoria, ô Paulo Renato. Essa questão do atendimento fraterno na casa espírita, né? Como ele fala aqui, médios audientes, incluindo aí esse tipo de necessidade. O atendimento na casa espírita, ele é ainda mais para os dias de hoje, ele, em algumas casas, ele tem que mudar, me parece que ele teria que mudar o ambiente do próprio atendimento. Nós, por muitos anos, as casas espíritas atenderam, no chamado atendimento fraterno, atenderam a semelhança das sacristias, né, da conversa a dois, sem ninguém privado, mais ali, privado. Hoje em dia é muito delicada essa questão. Né, o ideal é que seja num ambiente aberto, no meu parecer, com a presença de uma outra pessoa no ambiente, não necessariamente do lado. Ouvindo, né? A conversa continuará sendo íntima, só os dois ali, mas alguém distante presente também no ambiente, para que preserve não só quem está atendendo, o atendido também, mas como preserve a casa de possíveis futuros problemas. Né? Então, o ideal, me parece, para os dias de hoje, que esse atendimento, já que a gente está falando dele,
ele não seja isolado num ambiente fechado em que só tenham 2 pessoas. Isso é verdade, Paulo Renato. Até algumas casas, desculpa te interromper, você falou isso e é a mais pura verdade. Né? O nosso mundo está tão complicado que hoje em dia você fazer um atendimento fraterno num local isolado com uma pessoa é um alto risco. Eu digo isso pela vida até do próprio profissional da psicologia. Eu, como psicólogo, eu sofro muito com isso, né? A gente fica muito vulnerável, porque se determinado paciente nos faz uma acusação, Sim. Como é que você vai provar que aquilo não aconteceu? Então, assim, o profissional da psicologia, ele tem essa restrição, porque ele está dentro de um consultório, assim como o médico também, ele está dentro de um consultório, ele não pode, a privacidade do paciente tem que ser respeitada. Não pode ter câmera, não pode ter nada. Agora, dentro da instituição religiosa, da casa espírita, há de se ter esse cuidado, né? Porque os escândalos estão aí para mostrar o perigo que isso representa. Até porque muitas casas espíritas estão dentro ou bem próximas de comunidade. Determinados boatos que possam se espalhar na comunidade vai ter uma reação imediata. De uma forma geral, ninguém vai checar, vai conferir se aquilo que foi espalhado na comunidade é verdade ou não. Então, as questões podem ser mais complicadas. Eu lembro que lá na CF, eu sempre falei, a Tereza sempre estava junto, sabe? Se você tem uma outra pessoa que também está habilitado a fazer atendimento fraterno, eu acho que é o ideal. E a gente vai lembrar de Jesus quando convidava, quando enviava os companheiros, porque aquilo que os discípulos de Jesus faziam era um certo atendimento fraterno. E eles nunca iam sozinhos. Iam sempre 2 em 2. A Madre Teresa, quando ela desenvolveu o trabalho com as missionárias da caridade, eram 3. No mínimo 2, mas o ideal era sempre 3. Entrando nas situações, e tomando conhecimento e raciocinando juntas a resolução daquela situação. Isso. A questão é delicada, né? Mas esses médios audientes, né? Eles estão dentro desse campo aí de ajuda que ele possa receber do mundo espiritual. Porque de vez em quando, desculpa, é só uma ideia, uma situação que a gente já acompanhou. De vez em quando chega ao nosso conhecimento situações constrangedoras que algumas pessoas passam nas casas espíritas com dirigentes, entendeu? E você não... Às vezes você chega à conclusão de que aquilo foi fato porque não é uma só pessoa que traz aquela realidade. Outras vem trazendo. Porque o ser humano é muito doente, nós somos doentinhos, não sabemos o momento em que isso vai ficar aflorado. E até porque aí no campo do médio audiente, né, uma pessoa só atendendo, como você falou, cada um de nós tem os seus problemas, as suas fragilidades, e de repente, em determinado tipo de atendimento, não é porque está na casa espírita que não vai se ter espírito que deseja o que faça o mal. De repente, o médium, a pessoa que atende, pode ouvir com clareza, ou nessa sutileza que Kardec coloca, pode ouvir um mau conselho, uma má recomendação de um espírito que queira prejudicar a menina, a pessoa. Né? E se não tiver ninguém ali mais para avaliar, com critério para avaliar aquele tipo de aconselhamento, né, a pessoa pode sair dali com aquele conselho, porque é sempre um conselho, e de repente tomar um rumo que não deveria tomar na vida. Então, às vezes a gente coloca a casa espírita como uma proteção absoluta que nem sempre ela tem. Ou às vezes a casa tem, mas o atendente, o médium não tem. A questão é onde sutileza. E ainda tem um detalhe. Bem grande. Às vezes o médium, no esforço que ele está fazendo, ele faz a determinada orientação, mas eu lembro das aulas de linguística, que a palavra que sai da minha boca chega no teu ouvido e pode fazer curva, entendeu? E o outro não, fulano me disse que era assim, mandou fazer aquilo. Se não tem alguém, não foi bem isso. Às vezes nós vemos na rádio, alguém, aqui mesmo, não é? Alguém faz uma colocação. O ouvinte, que está num clima diferenciado, às vezes muito sobrecarregado, ele faz o entendimento diferenciado daquela fala.
Mas quando você está ao vivo e se pode conversar, não foi bem isso, não foi nesse sentido, não foi nessa direção. Mas no atendimento fraterno, a pessoa que está acolhendo pode até estar com a melhor conduta, mas você não sabe quem está fazendo a ligação entre ele e o paciente que está ali. E como isso vai reverberar naquela alma que vai levar uma compreensão equivocada e dizer que foi aquela pessoa que mandou fazer. Esses comentários parece que desviou do tema, mas não desviou. Não. Porque nós estamos falando de médios audientes. Sim. E Kardec coloca que os médios audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos. Muitas vezes nós estamos nessa conversa mental com a entidade espiritual achando que é um monólogo. Mas, na verdade, a gente está num verdadeiro diálogo. Sim, você está, de certa forma, até a questão do médio impressionável que a gente estava falando aqui, né? E o sensitivo, porque muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa, seja profissionalmente no meu caso, seja no atendimento fraterno, e você claramente percebe que as ideias estão vindo. Então, ali você está servindo de intermediário, sim, aos espíritos. Algumas vezes é como se fosse uma voz clara que dissesse dentro da nossa mente, olha, a situação é essa, dê essa orientação. Então, parece um desvio do assunto, mas na verdade o que nós falamos aqui, e a fala da Miranda foi muito importante, até como um alerta para você que está aí nos escutando, que trabalha na casa espírita, no atendimento fraterno, tome cuidado, se preserve, porque infelizmente no mundo atual isso está se tornando muito perigoso. O ideal é que a casa espírita realmente reveja, e muitas já estão revendo isso. Uma equipe de acolhimento. Uma equipe de acolhimento no atendimento fraterno. E até bom que seja 2 pessoas atendendo, porque, como o Paulo Renato falou, uma fala, o outro está ali refletindo, está ouvindo também, dá uma orientação. E aí, qualquer coisa que acontecer, tem uma testemunha, tem alguém por perto. Se eu, Eduardo, cometer um equívoco, estamos atendendo, eu e Miranda, estamos atendendo o Paulo Renato. Pode ser que eu não esteja num bom dia, eu tenho uma fala que não seja muito adequada, a Miranda está ali, ela me ajuda, ela dá uma consertadinha. Não, o que o Eduardo quis dizer foi isso, e pronto. E aí vai, o que importa é você ajudar. E os espíritos vão estar ali, nos intuindo, seja através de uma mediunidade de audiência, seja através da intuição, mas ninguém faz um atendimento fraterno que não seja acompanhado pela espiritualidade. Correto. E nós estamos aí, você que chegou agora, já está quase terminando o programa, Luz na Penumbra, nós estamos no Livro dos Médiuns, aqui no item 162, tá? E nós vamos ler só mais um pouquinho. Kardec diz o seguinte aqui no 2º parágrafo. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando um espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e, não raro, as mais inconvenientes. Em tal caso, cumpre ao médium livrar-se desses espíritos pelos meios que indicaremos no capítulo sobre a obsessão. Então, o melhor meio de se libertar, claro, a oração e a prática do bem. Justamente. Então ele fala, a gente lembra sempre do Chico, né, que no próprio Pinga Fogo, né, de 71, Chico dizia, não, nosso benfeitor Emmanuel está aqui presente, ouço o que ele fala, né? Estou falando, reproduzindo o que ele está recomendando. Então o Chico sempre era claro a esse respeito, né? Às vezes ele não via o Emmanuel, nem o André Luiz, mas ouvia a sua voz. E como já foi dito aqui, ele, pela intimidade com aqueles espíritos, pela regularidade na conversação com aqueles espíritos, ele reconhecia a sua voz, como nós reconhecemos a voz um do outro. Não só a vibração, né, como a voz a também, própria dependendo voz. Da sua faculdade mediúnica. Isso. Então, a gente observa que tudo há que se desenvolver. Desenvolver aí não é criar, né? Desenvolver tem um sentido de aprimorar. Então a faculdade aí de audiência também tem essa característica. Imagina, a Miranda desencarna e a gente fica só ouvindo a Miranda, né? Ele Deus fala aqui, louvado. Esta faculdade é muito agradável quando o médico só ouve espíritos bons. Imagina, tu acordar de manhã, a Miranda tá lá, bom dia! Vamos gravar? Vamos gravar! É isso, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Semana que vem
Vamos iniciar os médiuns falantes, ou como são chamados hoje em dia, os psicofônicos. Então, muita paz a todos e até lá. Que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade. Associem-se 3386-1422. 3386-1428. 22. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Vamos lá, Astênio. Sim, estamos estudando a Revista Espírita de janeiro de 1860. E estávamos no nosso último programa lendo o boletim, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que Kardec narrava o que aconteceu na sessão particular da Sociedade do dia 16 de dezembro de 1859. A última coisa que nós vimos, né, a gente vai prosseguir ainda com essa mesma sessão, né, do que aconteceu nessa sessão de 16 de dezembro de 1859, mas a última coisa que nós vimos foi que, por proposta do Sr. Allan Kardec, a Sociedade decide que, doravante, o boletim da Sociedade será publicado em suplemento da revista, para que essa publicação não prejudique as matérias habituais do jornal. Em consequência dessa adição, cada número será aumentado de cerca de 4 páginas, cujas despesas correrão por conta da Sociedade. Então, o que se decidiu foi que o boletim não estaria mais inserido no corpo da revista, e sim como um apenso, né, um apêndice da revista. Aí prossegue o que aconteceu, a narrativa de Kardec do que aconteceu nessa reunião, na sessão particular de 16 de dezembro, dizendo o seguinte: o senhor Lisourde propõe que, quando houver 5 sessões no mês, a quinta seja consagrada a uma sessão particular. E Kardec informa que a sugestão dele foi adotada. Porque, como nós temos visto, uma reunião era para sessão particular, outra reunião era para geral, né? Sessão geral. E aí esse senhor Lisourde estava sugerindo que, quando o mês tivesse 5 semanas, que a última fosse sempre para uma sessão particular e não para uma reunião pública. Bom, o mesmo membro também propõe que, quando um novo membro for admitido, seja oficialmente apresentado aos outros membros da sociedade, a fim de que não venha como um estranho. E Kardec diz que essa sugestão, também do senhor Lisourde, foi adotada. Então, quando admitisse um membro e que esse membro fosse participar fisicamente, né, presencialmente da reunião, que ele deveria ser apresentado aos outros membros, não ficar ali como um estranho, né? Aliás, é uma sugestão boa para a gente também, chegar uma pessoa nova no centro espírita. Exatamente. A gente procurar conhecer, saber de onde vem, etc., né? E apresentá-lo aos demais, para ele se sentir em casa, né? Bom, aí prossegue Kardec, então, falando das ocorrências nessa reunião de 16 de dezembro. O senhor Thierry observa que os espíritos sofredores muitas vezes reclamam o socorro da prece para lhes suavizar as penas, mas como podem ser perdidos de vista,
propõe que em cada sessão o presidente lhes lembre os nomes. Kardec diz que foi adotado, né? Kardec era muito tolerante também, né? Porque em toda reunião ter que ler os nomes dos espíritos que nas reuniões particulares pediram preces, acaba gastando mais tempo, né? O tempo já é tão curto, né? Enfim, você tem lá o livro de prece, a caixinha de preces, né? Os espíritos vão ler isso lá. Isso naquela época tinha muita burocracia. Né? Né? Então, adotaram a sugestão dele, mas parecia que ele era um chato. Vamos lá. Comunicações diversas. Nessa reunião, 16 de dezembro, que, como a gente está vendo, era uma sessão particular. Agora, como aqui que está chamando de comunicações diversas, tem cartas também recebidas. Quando às vezes fala comunicação, pensa só em psicografia, né? Mas sim, aqui ele colocou cartas também. Então, primeiro, carta do senhor Jobard de Bruxelas, confirmando com detalhes circunstanciados o fato das manifestações de Java, relatadas pela senhora Iva Pfeiffer e publicadas na revista de dezembro de 1859. Né? Então, a carta lá da senhora Pfeiffer foi publicada na revista de dezembro, mas essa carta do Jobard foi publicada em janeiro de 1960 e nós já estudamos no programa anterior. Ele as obteve do próprio general holandês, ao qual estava ligado e que era encarregado de vigiar a casa onde as coisas se passavam, sendo, consequentemente, testemunha ocular. Ele coloca, entre parênteses, publicada neste número. Então, ele está dizendo que essa carta já foi publicada nesse mesmo número aqui. Né? Sim. Bom, segunda comunicação. Leitura de uma comunicação do espírito de Castelnaudari, obtida pelo senhor e pela senhora Forbes, ouvintes da última sessão. Então, a gente nota que a primeira comunicação aqui era de um encarnado, era uma carta do seu Jobard, e a segunda comunicação é uma leitura de uma comunicação espírita, ou mediúnica. Leitura de uma comunicação do espírito de Castelnaudari, aquele tal bruto, né? Obtida pelo senhor e pela senhora Forbes, ouvintes da última sessão. São fornecidos detalhes circunstanciados e interessantes sobre esse espírito, bem assim os acontecimentos que se passaram na casa em questão. Várias outras comunicações foram dadas sobre o mesmo assunto e serão reunidas as obtidas na sociedade e publicadas quando a série estiver completa. Então, lá pela frente, nós vamos ver essas comunicações do Castelnaudari. Terceira comunicação, né, dessa reunião. Leitura de uma notícia sobre a senhora Xavier, ou Javier, médium vidente. Esta senhora não vê à vontade, mas os espíritos se apresentam a ela espontaneamente. Então, quer dizer, ela não vê os espíritos quando ela quer ver. Ela vê os espíritos quando os espíritos querem ser vistos por ela, né? Apesar de não estar em sonambulismo, nem em êxtase, em certos momentos fica num estado particular que reclama maior calma e muito recolhimento, de tal forma que, interrogada quanto ao que vê, aquele estado se dissipa imediatamente e ela não vê mais nada. Então, no momento em que ela está tendo as visões, ela fica num estado diferenciado. Como conserva uma lembrança completa, mais tarde poderá dar-se conta do que viu. Foi assim, por exemplo, que, entre outras, viu a irmã Marta, no dia em que foi evocada. A gente já falou numa reunião anterior, sim, que a irmã Marta foi evocada e que a comunicação dela seria publicada de outra vez. Aqui ele está dando a notícia de que essa senhora Javier viu a irmã Marta no dia que ela foi evocada, né? Então foi assim, por exemplo, que, entre outras, viu a irmã Marta no dia em que foi evocada e descreveu de maneira a não deixar nenhuma dúvida sobre a sua identidade. Na última sessão, ela também viu o espírito de Castelnaudari. O azar é dela que ela viu, né? Porque eu não ia querer nem ver esse espírito aqui, né? Então, assim, na última sessão, ela também viu o espírito de Castelnaudari vestindo uma camisa rasgada, um punhal na mão, as mãos ensanguentadas, a sacudir fortemente o braço do médium. Era bom não ver, né? Era melhor não ver. A sacudir fortemente o braço do médium durante suas tentativas para escrever. A cada vez que São Luís aparecia e lhe ordenava que escrevesse.
Então o São Luís determinava que ele escrevesse e ele fazia esse barulho todo, né, essa reação Exato. toda. Bom, tinha uma espécie de sorriso embrutecido nos lábios. Depois, quando lhe falaram de prece, a princípio parece que não compreendeu, mas logo depois da explicação dada por São Luís, precipitou-se de joelhos. Interessante, porque lá no fundo todo mundo é uma criança, né, cara? Né? Então, por mais duro que pareça, né? Exatamente. Por mais malvado, tem umas fibrazinhas lá dentro, né? Divinas. Afinal de contas, todos nós somos criaturas de Deus. Exatamente. Né? Bom, aí prossegue Kardec, né, nessa mesma sessão, aconteceu foi coisa nessa sessão. O rei de Canala lhe apareceu, ela está falando aqui ainda das visões da senhora Xavier, tá? O rei de Canala lhe apareceu com a cabeça de um branco. O rei de Canala, na África, ele era preto, e apareceu para ela com a cabeça de um branco. E parecia que era só a cabeça, porque o restante do corpo entre aspas, era negro, né? Era preto, né? Então, assim, o rei de Canala lhe apareceu com a cabeça de um branco. Tinha os olhos azuis, bigodes e costeletas grisalhas. Mãos de negro, então o corpo era de negro. Né? Bracelete de aço, um costume azul, o peito coberto por uma porção de objetos que ela não pôde distinguir bem. Esta aparência está entre aspas. Esta aparência, disse o rei de Canala, né, para ela, né, deve-se ao fato de, entre a existência anterior, da qual falou, quando ele foi rei de Canala, né, e a última, ter sido ele soldado na França, ao tempo de Luís XV. Era uma consequência de seu estado relativamente adiantado. Pediu para voltar entre seu povo, a fim de, como chefe, ali introduzir as ideias de progresso. A forma que tomou e a aparência meio selvagem, meio civilizada, são destinadas a vos mostrar sob nova face as que o espírito pode dar ao perispírito, com um fim instrutivo e como indício dos diferentes estados pelos quais passou. Interessante, né? Por isso que eu falo assim, em revista espírita a gente descobre coisas que só se descobre na revista espírita. O cara parece igual o botafoguense, né? Preto e branco. Né? E era porque ele estava com uma parte quando ele foi um soldado francês. Provavelmente ele era numa das existências, né? Que ele se transformou em branco. Sim, então, e depois o rosto que ele mostrou era o rosto do soldado francês. Sim. E o restante era do rei de Canala. Isso. Né? Bom, então a gente vê que isso também é possível, né? Nessa maleabilidade do perispírito, né? Isso também é possível. Na transmutação. Enfim, é maleável, né? Maleável. O perispírito é maleável. Aí ele prossegue dizendo o seguinte: a senhora X, deve ser a senhora Xavier, ainda viu os espíritos evocados virem responder à evocação e às perguntas, que nada tinham de repreensível quanto ao seu objetivo. E a ordem de São Luís retirarem-se para que os espíritos presentes respondessem em seu lugar, já que as perguntas tomavam um caráter insidioso. Então, a gente vê a própria providência do São Luís. Se as pessoas começam a brincar, deixa que os espíritos sérios saiam e os outros tomem conta. Exatamente, brinquem. Aí está entre aspas aqui a seguinte frase: a maior boa-fé e a maior franqueza deviam ditar as perguntas. Nenhuma intenção dissimulada, acrescenta o espírito interrogado a respeito pelo marido daquela senhora. Aí abre aspas novamente: nos escapa, jamais procureis atingir o vosso objetivo por caminhos tortuosos, pois assim perdereis infalivelmente. E, quer dizer, não dá para a gente ter certeza se isso aqui ocorreu na sociedade. Parece que sim, porque São Luís estava presente. Sim. Né? Porque ela, na casa dela também, certamente ela fazia sessões. Sim. Mas é o que tudo indica, a brincadeirinha aqui ocorreu na sociedade. Sim. Né? E o Espiritismo e o São Luís deixou que eles fossem induzidos por espíritos inferiores em razão da irresponsabilidade deles, né? Das brincadeirinhas, né, de mau gosto. Exatamente. Então, quer dizer, Kardec estava cercado de gente também que não era todo mundo... Flor que te cheirasse. Né? Bom, ela via uma coroa fluídica cingir a cabeça do médium,
como para indicar os momentos durante os quais era interdito aos espíritos não chamados de se comunicarem, porque as respostas deveriam ser sinceras. Mas desde que a coroa era retirada, via todos os espíritos intrusos a disputar de algum modo o lugar que lhes deixavam. Então, existiam espíritos impuros, intrusos, em plenas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Imagina nas nossas reuniões, né? Exato. Se nós não levarmos muito a sério, né, os nossos como é que nós podemos ser manipulados, né? Sim, né? Então, em plena Sociedade Parisiense, essa bagunça, né? Exatamente. Bom, enfim, viu o espírito Senhor Conde DR, sob a forma de um coração luminoso invertido, unido a um cordão fluídico. O Senhor Conde DR é aquele que era encarnado, que estava retido em casa, né? Então, enfim, viu o espírito do Senhor Conde DR, sob a forma de um coração luminoso invertido, unido a um cordão fluídico, porque ele estava encarnado ainda, né? Que vinha de fora. Primeiro, disse ele, era para nos ensinar que o espírito pode dar a seu perispírito a aparência que quiser. Então ele deu a aparência de um coração invertido, né? E depois, porque poderia ter havido o inconveniente para o médium de encontrar-se frente a frente com um espírito encarnado que tivesse visto como espírito desprendido. Mais tarde esse inconveniente terá diminuído ou desaparecido. Então, no primeiro momento, ele, ao invés de aparecer com a sua imagem, né, com a sua aparência normal, ele apareceu com a aparência de um coração invertido. Bom, aí prossegue os estudos dessa reunião. O primeiro estudo foi a evocação de Charlie. O segundo, Kardec coloca assim, 3 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira é de Santo Agostinho. Então, naquele mesmo ambiente em que a gente vê Santo Agostinho. Né? Então, a primeira de Santo Agostinho, pelo Sr. Rose, explica a missão do Cristo e confirma um ponto muito importante, explicado por Arago. Arago foi um grande matemático, né? Sobre a formação do globo. A segunda, de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, continuação do trabalho começado. E a terceira, comunicação, de Joinville. Essa aqui não é Santa Catarina, não. Joinville, Santa Catarina, não. Deve ser na França mesmo. Que assina em velha ortografia M. de Loire, pela senhora Rouet. Bom, aí terminou aqui a reunião do dia 16 de dezembro de 1859, nas anotações de Kardec a respeito do que aconteceu nessa reunião. E começa, então, a descrever o que aconteceu na reunião de 23 de dezembro de 1859, que era uma reunião geral, sessão geral. Primeiro, então, foi feita a leitura da ata e dos trabalhos da sessão do dia 16 de dezembro, né, da reunião anterior. Primeiro ponto visto nessa reunião foram pedidos de admissão, cartas do senhor Demange e Suave, negociantes em Paris, apresentados como membros titulares. Relatório e decisão adiados para a sessão de 30 de dezembro. Então, se eles seriam admitidos ou não, só na reunião de 30 de dezembro. E aí vem comunicações diversas. Primeira comunicação. Leitura de uma evocação particular, feita pela senhora D.B., do espírito que por ela se comunicou espontaneamente na sociedade sob o nome de Paul Miffet, no momento em que ia reencarnar-se. Então, tinha um espírito, o senhor Paul Miffet, que havia se comunicado espontaneamente numa determinada reunião, e nessa reunião ela evocou esse espírito. Essa evocação, que apresenta um interessante quadro da reencarnação e da situação física e moral do espírito nos primeiros instantes de sua vida corporal, será publicada. Agora eu estou doido para ver isso aqui, né, porque é uma comunicação de um espírito no momento em que reencarnasse. É uma coisinha complicada, né? Porque a gente já sabe que o espírito vai perdendo a consciência desde que se decide da reencarnação dele, né? Exatamente. O próprio perispírito começa a reduzir de tamanho, etc., né? Então, no momento de reencarnar-se, né, que momento é esse? 6 meses antes de reencarnar? 8 meses antes de reencarnar? 2 dias antes de reencarnar? Então, isso aqui, vamos ver lá quando chegar a comunicação, né? Está curioso. Então, essa evocação que apresenta o interessante quadro da reencarnação e da situação física e moral do espírito nos primeiros instantes de sua vida corporal será publicada. Bom, nosso tempo avançando, mas acho que dá para terminar essa reunião. Carta do senhor Paul Netz,
sobre os fatos que determinaram a posse pelos cartuxos, ou cartuchos, não sei, que era a ordem dos cartuchos, né, das ruínas de Castelo de Vauvert, situado no bairro do Observatório, em Paris, ao tempo de Luís IX. Luís IX era o próprio São Luís. Disse que no castelo se passavam cenas diabólicas que cessaram desde que os monges ali se instalaram. Interrogado sobre esses fatos, São Luís respondeu que deles tem perfeito conhecimento, mas que se tratava de charlatanice. Então, o pessoal fingia que ocorriam fatos diabólicos lá no bairro Observatório, né? Estudos, perguntas e problemas morais diversos dirigidos a São Luís sobre o estado dos espíritos sofredores. E aí Kardec menciona que, entre parênteses, serão publicados. Então, essas perguntas e problemas apresentados a São Luís sobre os espíritos sofredores serão publicados ainda. Depois, ainda no segundo estudo e último dessa reunião, evocação de John Brown. 3 comunicações espontâneas. A primeira, pelo Sr. Rose, assinada pelo Espírito de Verdade. Quando a gente pensa assim, um médium recebendo comunicação do Espírito de Verdade, que existe chance, muitos defendem, de que seja o próprio Cristo, a gente fica pensando que tamanho de médium era esse, então, 3 comunicações espontâneas. A primeira, pelo Sr. Rose, assinada pelo Espírito de Verdade, contendo diversos conselhos à sociedade. A segunda, de Charlet, e a gente vê que lá no livro Obras Póstumas, o Espírito de Verdade informou a Kardec que ele estaria à disposição dele apenas durante 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos por mês. Então, não era fácil receber mensagem do Espírito de Verdade, Espírito não. De verdade. Então, 3 comunicações espontâneas. A primeira pelo Sr. Rose, assinada pelo Espírito de Verdade, contendo diversos conselhos à sociedade. A segunda, de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, continuação do trabalho começado. E a terceira, sobre os espíritos que presidem as flores, pela Senhora D.B. Então, tomara que Kardec vá publicar também essas comunicações, inclusive essas dos espíritos que presidem as flores, porque são coisas que nos interessam. Exatamente. E desse espírito de verdade, do espírito de verdade sempre nos interessa, porque eram orientações para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que se aplicam a todas as sociedades espíritas, O que era bom para lá deve ser bom para cá. E aí terminou, Kardec assinou aqui o término da reunião, e aí vem só uma nota, dizendo assim: a nova edição de O Livro dos Espíritos aparecerá em janeiro. Então, uma nota feita por Allan Kardec, dizendo que nós estamos aqui na revista de janeiro de 1860, e ele informando: a nova edição de O Livro dos Espíritos aparecerá em janeiro. E acabou aqui a revista Espírita de janeiro de 1860. Mas o próprio livro, a nova edição do Livro dos Espíritos também foi publicada em janeiro de 1860. E depois nós vamos para... E aí nós vamos para a Revista Espírita de fevereiro de 1860. Nossa Senhora! Ainda temos mais 100 anos de vida para estudar até 1868. É isso mesmo. Amigos, terminamos mais uma parte da Revista Espírita de 1858 a 1868. Isso. Números pares, Uhum. E lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade, que é 3386-1422. 3386-1422. Terminamos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.